o que é um data logger e quais os sistemas de monitoramento existem atualmente no mercado. Esse é o tema de hoje e eu vou explicar para vocês como funciona um data logger, os seus principais conceitos e as variáveis que existem no mercado para o monitoramento, que não necessariamente é o próprio data logger, e sim outros equipamentos utilizados para monitorar temperatura, umidade e outras variáveis do gênero. Tá joia? Meu nome é Lucas Simonares, muito prazer. Eu sou sócio consultor da Qualifica, uma consultoria técnica especializada no mercado da saúde. Nós focamos em serviços de qualificação e validação, serviços regulatórios também. Espero que vocês gostem dos conteúdos. Quem estiver começando agora a assistir, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo e nos ajude aí a fortalecer o canal ainda mais e, claro, fortalecer o mercado com todos os conceitos relacionados à nossa área. Então é isso e roda a vinheta. Então vamos lá. O que é um data logger especificamente? Vou passar para vocês mais o conceito dele. O data logger é um dispositivo de medição eletrônico, tá? Que vai fazer o quê? Ele verifica e armazena os dados de temperatura, né? Grava e armazena. Então esse é um diferencial do data logger, o fato dele armazenar esses dados. Tá? A gente tem outros equipamentos no mercado que eles monitoram sim a temperatura, mas não armazenam, não geram um registro, um histórico desses dados. Então o data logger basicamente ele vai fazer isso, essa é a sua função principal. Ele pode verificar temperatura, umidade, outras variáveis aí do tipo como pressão, enfim, tá? Mas basicamente os mais conhecidos, eles verificam temperatura e umidade. Nós temos diversos tipos de data logger no mercado, até o final do vídeo eu vou falar um por um aí para vocês entenderem melhor. Agora, em relação aos tipos de monitoramento, quais tipos existem no mercado atualmente? Existem monitoramentos só atrelados a data logger ou existem outros tipos de equipamento que também fazem esse tipo de monitoramento? Então vamos falar um por um aqui, pelo menos os principais relacionados à nossa área, tá pessoal? Existem vários ali para monitoramento de outras variáveis, outras grandezas, mas vou focar mais em temperatura e umidade propriamente dito, tá joia? Bom, um dos tipos que existem ali para o monitoramento são os termopares. Tá? Os termopares são bastante utilizados na indústria de um modo geral, eles têm uma precisão, uma acurácia dos dados muito mais significativa, até mesmo que um data logger eventualmente, e é bastante utilizado na indústria, né? Então, eles são utilizados através de validadores de dados, tá? Não vou citar marcas aqui, nomes do mercado, mas os termopares eles têm vários modelos, né? Eles são delimitados por letras, tá? Cada letra ela tem a sua faixa de temperatura e sua propriedade. Então, os termopares eles têm basicamente essa função. Eles por si só, né, o termopar sozinho não vai armazenar os dados, mas junto com um validador de dados, ele faz esse registro e esse histórico para a sua operação. Um outro tipo de equipamento são os termômetros digitais, né? Os famosos termigrômetros que são utilizados em operações ali diárias, equipamentos mais simples. O que os termômetros digitais fazem? Eles monitoram os dados, mas eles não armazenam dados. Tá? Alguns não têm uma precisão tão grande, embora outros tenham uma precisão próxima do que a gente precisa para operar produtos ali de 15 a 30 graus, de 2 a 8 graus. Então, eles podem ser comumente utilizados também. Mas o fato deles não armazenarem dados, não terem um registro, um histórico, acabam tornando eles um pouquinho mais frágeis para a nossa operação. Então, com isso, a gente usa o bom e velho data logger aí na nossa operação mesmo, tá? Outro tipo de equipamento muito utilizado na nossa área, embora eu vou dar um alerta para vocês que eu não indico, não sugiro, mas são os termômetros infravermelho. Tá? No dia a dia do mercado a gente vê muita operação utilizando os termômetros infravermelho, mas eles não são recomendados, tá pessoal? Por quê? Justamente porque os termômetros infravermelho eles registram dados, né? Eles monitoram dados, mas também não armazenam, com uma faixa de temperatura muito grande. Então a amplitude térmica que os termômetros infravermelhos operam é enorme, tá? Eles são indicados para processos industriais de uma alta amplitude térmica. Então processos industriais que vão de 500, 600 graus
Então vamos parar para pensar um pouquinho? Se a gente vai tratar sobre a verificação de um medicamento termolável que trabalha num range de 2 a 8 graus, né, um range muito pequeno, se eu trabalhar com uma amplitude térmica de um equipamento que está apto a verificar uma temperatura de até 500, 600 graus, vocês acham que realmente a precisão dele vai ser o suficiente no mercado? Então por isso que a gente não recomenda, tá, o uso do termômetro infravermelho na operação, mas eu trago ele aqui como mais uma opção para vocês no mercado. Outro tipo de termômetro utilizado nas operações, né, é o termômetro do tipo espeto. Então ele vem como uma alternativa ao termômetro infravermelho, embora o termômetro tipo espeto também não armazene os dados, tá? Ele faz só o registro momentâneo ali, qual é a temperatura da tua operação, do seu medicamento, do seu equipamento, enfim, tá? Então o termômetro do tipo espeto, ele tem uma sonda longa e fina, no qual você pode verificar bem fundo ali a temperatura de momento do teu produto, do teu medicamento. Tá? Então existem alguns procedimentos no mercado, no dia a dia, eu quero avaliar um termolábio. Existe como você vai verificar a temperatura desse termolábio, como você vai abrir a caixa, independente do modelo dessa caixa, seja um EPS, seja uma PU, se seja uma caixa de alta performance, mas existe um procedimento adequado. Tá? Você vai no local adequado, ali com a temperatura certa, abre aquela caixa, faz a verificação, coloca o termômetro do tipo espeto ali, rente aos produtos, espera um tempinho ele estabilizar e aí você consegue fazer essa verificação. Ele é muito utilizado também no dia a dia nas operações, sejam para verificar esses produtos, mas, como eu falei, eles também não armazenam os dados. E por último nós temos os data loggers. Os data loggers, sim, existem alguns tipos ali, algumas classificações deles. Eles são bastante utilizados no mercado. Eu vou falar os 3 principais que existem hoje em dia aí nas operações. Primeiro existe o data logger reutilizável, tá? É um dos mais utilizados no mercado no dia a dia. O data logger reutilizável ele faz o quê? Ele registra e armazena os dados, mas ele permite com que eu consiga zerar esses dados. Então ele vai e faz um processo eventualmente num transporte até um cliente final, o cliente vai, recebe esse data logger e devolve para a operação, né? Quando é possível uma reversa. Chegando na operação novamente, na nossa operação, a gente coloca ele para leitura dentro do software, dentro do sistema, faz a leitura dos dados brutos, armazena esses dados e na sequência a gente consegue zerá-lo. Tá? Então essa é a premissa de um data logger reutilizável. Nós temos também o data logger descartável. O que o data logger descartável faz? Basicamente, a mesma função do data logger reutilizável, mas ele tem um prazo de vida útil. Então, dependendo do intervalo de medição que você coloca para medir a temperatura desse data logger, seja a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, a cada 30 minutos, é o tempo que ele vai durar ali, seja 20 dias, 30 dias, 1 mês, 3 meses, tá? Então, é mais ou menos nesse ciclo que o data logger descartável vai funcionar. E por último, nós temos os data loggers com monitoramento online, tá? Esses são, vamos dizer assim, o de melhor categoria do mercado, também em termos de custo, ele também tem um custo um pouquinho mais elevado, né? Então a gente precisa analisar o custo-benefício da nossa operação. Data logger com monitoramento online, ele vai fazer o quê? Basicamente, ele vai ter as mesmas funções do descartável e do reutilizável, entretanto, é possível a gente analisar o comportamento térmico em tempo real, que é o real time que a gente chama. Né? Vamos pensar num processo de transporte aqui também. Ele analisa essa temperatura saindo da nossa operação até o nosso cliente final em real time, em tempo real, para a gente conseguir ter uma noção se está dentro da temperatura, não está dentro da temperatura, precisa ajustar aqui, opa, vou dar um toque no motorista e pedir para que ele devolva esse produto porque ele já está tendo uma excursão. Tá? Então ele é muito utilizado em operações de pesquisa clínica, por exemplo, em operações de produtos, medicamentos de alto custo. Tá? Então, basicamente essa é a função do data logger com monitoramento online. Além disso, ele tem algo muito interessante, alguns, tá? Não são todos, ele tem a ferramenta do GPS. Então também é possível saber em tempo real o comportamento térmico e também aonde está esse determinado produto, se ele estiver saindo para o transporte. Então, com o GPS é muito indicado para o transporte. Ah, eu tenho a ferramenta aqui em real time com a temperatura, umidade, mas não tem GPS. Pô, seria legal você utilizar num processo de armazenagem e não de transporte. Perfeito?
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tenha esclarecido bastante as principais dúvidas de vocês em relação ao que é um datalogger e os principais tipos de monitoramento térmico existentes atualmente. Caso ainda assim tenha ficado alguma dúvida, não tem problema, entre em contato conosco, a nossa equipe vai estar 100% à disposição para poder te ajudar, seja na parte regulatória, seja na parte dos serviços de qualificação e validação, todo o nosso time é especialista nesse assunto e a gente vai estar bem disponível aí para poder te auxiliar. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve nos próximos vídeos e vamos nos falando. Muito obrigado. Tchau, tchau.